nossa convidada desenvolve aí uma atuação consistente na interface entre academia, inovação e desenvolvimento territorial. Tem atuado como pesquisadora em ecossistemas de inovação, com foco em políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social, e como consultora da UILINCA no programa Atômica, voltado a Deep Techs de São Paulo. Participa ativamente aí de programas de formação de empreendedora e inovação em parceria com universidades, governos, instituições como o Sebrae, né, Startup Winked, e também, entre outros, né, com quase 20 anos de experiência, transitou por diferentes contextos, gestão pública, setor privado, terceiro setor e empreendedorismo, sempre conectando comunicação, inovação e impacto social. Esteve à frente de iniciativas como o Parque Tecnológico de Vitória, incubadoras Tec Vitória e outras mais. Se a gente ficar aqui, fica palestra só para poder falar o tanto que ela é ativa. Bom, quando disse aí de Deep Tech, né, as tecnologias profundas, né, são startups que desenvolvem soluções baseadas em avanços científicos e tecnológicos complexos, com alta potencial de impacto e transformação. Essas empresas geralmente atuam em áreas como inteligência artificial, biotecnologia, nanotecnologia e outras áreas de fronteira, buscando resolver problemas complexos e criar novas indústrias. Bom, veja bem que como nós somos músicos e muitos aqui presentes são performers, né, na música, a gente sabe que quando a gente atinge o alto nível da performance, nas questões simples que a gente consegue dar o passo maior, né? Depois que já tem uma evolução. A gente fala sobre aí essas questões aí da biotecnologia, nanotecnologia, e o quanto é importante a gente valorizar o simples. E hoje nós estamos aqui exatamente para poder dar esse passo e dar uma contribuição simples que é importante para todos nós aqui, né, nas atuações que a gente pretende ter e também para o conhecimento, aprofundar isso aí, nas questões simples que a gente consegue desenvolver, inclusive aprofundar a alta performance. Seja bem-vinda, Mayra, sejam todos bem-vindos e eu passo a palavra para ela iniciar o seu processo de palestra. Boa tarde mais uma vez, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Já tem algum tempo que a gente está ensaiando essa aula, né, professor Marcelo? E eu gosto muito de compartilhar experiências. Aí eu estou aqui hoje para a gente trocar ideia, muito mais do que esse modelo de palestra, né? Eu gosto de ouvir também, gosto de saber o que vocês fazem, né? Quais as experiências que vem acumulando aí ao longo do tempo também. Porque eu acho que se a gente tiver uma perspectiva, né, do entusiasmo pelo aprendizado, a gente sempre vai ser jovem. E isso que nos deixa muito conectado com a vontade, com a essência de ajudar a transformar, contribuir com o mundo que a gente vive. Não por isso que eu vou contar para vocês um pouquinho dessa, né, assim, para além dessa jornada que o professor Marcelo antecipou, mas tudo conflui para o interesse, né, pelo desejo de encontrar o meu lugar no mundo, é basicamente isso. Essa movimentação interna toda, até que a gente encontra, de fato, a maneira de seguir adiante, né? E aí eu vou contar para vocês um pouquinho dessa iniciativa da Polinisa, porque ela se conecta muito também com esse contexto, né, que a gente atua também na captação, na execução de projetos, que não é uma coisa muito recente na minha vida, mas ela é de certa forma, pulverizada, né? Enquanto eu trabalhei muito tempo em indústria, trabalhei em Minas Gerais, na Farmax e na Vivar, na indústria cosmética, farmacêutica, de alimentos. Então, a indústria é uma escola. E dentro do setor de marketing, sempre chegava para mim os projetos, né, os projetos para serem avaliados, para a gente entender qual
qual projeto dentro do recurso, né, que a empresa estava disponibilizando ali para patrocinar eventos, patrocinar projetos de capacitação, projetos da comunidade do entorno, outros eventos maiores, como rodeio, festas maiores, né, que tem na cidade. Então, a gente atuei tanto nessa parte de avaliação desses projetos dentro da indústria, né, para a gente identificar dentro do contexto, né, da linha da indústria, quais os projetos que tinham mais, que a gente chama de fit, né, conexão, mais afinidade com o que a empresa gostaria de apostar, né, de apoiar. E também, por outro lado, eu tive uma oportunidade também de trabalhar na escrita de projetos, na captação de recursos e também na execução desses projetos. São momentos distintos, muito distintos. Quando a gente fala de pensar num projeto, a gente vai criar um esforço, né, complementar para tentar identificar, né, qual que é a linha, qual que é a ideia, o que de criativo eu quero trazer para esse projeto, para que ele tenha uma identidade, uma cara, uma característica que seja só dele, né? A gente tem muitas coisas nesse contexto. Vai ser música? Vai envolver outras linguagens? A gente vai trabalhar de que forma envolvendo isso aí, já que a gente vai precisar de vários contextos, de vários ambientes, né? Vamos conversar com a prefeitura, não é só quem vai patrocinar, é toda a parte burocrática, tem que pagar, se vai usar espaço público, a gente vai precisar pagar as taxas, né? Então, assim, à medida em que a gente vai percorrendo o fluxo do desenvolvimento de um projeto, a gente vai precisando acessar conhecimentos específicos para cada coisa. Então, quando a gente vai escrever um projeto para uma lei, desculpa, a gente vai identificar, por exemplo, quais que são os regramentos, né, as orientações, as diretrizes que aquele edital descreve. Uma das coisas que são importantes da gente analisar, por exemplo, são os pesos, né, que o edital pede, para que a gente faça a escrita pautada no que o edital está buscando apoiar. Pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu estou com uma tosse bem chata, mas eu vou tentar administrar aqui. Tomar água com frequência. Então, quando a gente tem uma diferença, a gente vai falar um pouco disso também, se o projeto chega com um recurso direto, um recurso indireto, de que maneira que a gente vai usar as estratégias para poder acessar uma empresa, conversar com alguém ali, geralmente são as pessoas do marketing, né, para trazer o recurso, como negociar uma contrapartida, e aí depois, o que eu preciso considerar na hora que o dinheiro já está em caixa para começar a fazer a execução do projeto, quantas pessoas eu preciso convocar para trabalhar naquela iniciativa, como que a gente vai executar efetivamente, depois que a gente já tem o recurso, ele está em caixa, eu tenho a equipe já formalizada, como que a gente vai começar a fazer os treinamentos todos, criar identidade visual, contratar a formalização, né, das pessoas que vão participar, prestar serviço direto e indiretamente, e até a realização, a execução mesmo em si, que é uma coisa que depois que todo esse processo acontece, chegar no momento que tá assim, uma praça cheia, que está assim, uma plateia de 3, 4, né, 5 mil pessoas ali aguardando o momento do início do show, dá uma emoção muito grande na gente, né, porque a gente sabe todo o percurso, toda a jornada que a gente precisou fazer até chegar nesse ponto. E aí a coisa não acaba por aí, principalmente se a gente for pensar num evento de recorrência, vamos fazer ele todo ano, vamos fazer ele bianual, para que a gente feche aquilo ali da melhor forma possível, fazendo relatórios, fazendo uma prestação de contas, não só para o ente público, né, que tiver disponibilizado aquele recurso, mas também os parceiros, os patrocinadores, a prefeitura, tantas outras pessoas que vão chegando nessa jornada, né, para que a gente faça o trabalho a contento, a gente tem que pensar nele, em todo o processo dele, do início ao fim.
Então, quando eu vou começar a elaborar um projeto, eu penso assim, qual que é o conjunto de atividades, de ações, de iniciativas que eu preciso considerar quando eu estou falando de pré-produção, né, ou quando eu estou falando de produção, e quando eu estou falando de pós-produção. Então, isso é muito interessante a gente fazer a decupagem disso, né? Quais que são todas as coisas que a gente vai ter que olhar, considerar, se atentar para que nada disso fique de fora. É como se a gente fizesse um macroplano e depois desse macroplano de pré-execução e pós-execução, eu consiga entrar num nível de detalhe maior para que eu consiga gerenciar esse fluxo do processo, né? Bom, eu vou compartilhar com vocês a apresentação para ficar mais visual, mais fácil, né, da gente acompanhar juntos aqui. Mas lembrem-se, nós estamos aqui numa troca. Pode levantar a mãozinha, pode interromper, pode trazer alguma experiência de vocês. Não ficou alguma coisa clara, pode perguntar, vamos conversar sobre isso. A gente está aqui para colaborar, para construir, tá certo? Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho da Poliniza Projetos, porque a minha experiência pode colaborar, né, contribuir para a jornada de vocês. A Poliniza Projetos, embora eu já trabalhe com essa área, né, há muitos anos, principalmente na cultura, foi onde eu comecei primeiro, há mais ou menos uns 20 anos, essa experiência pregressa, né, contribuiu muito para que eu chegasse a constituir a Poliniza há 1 ano e 2 meses, mais ou menos. A Poliniza é uma associação sem fins lucrativos, e eu não achei por bem fazer uma empresa com fins lucrativos, justamente porque, sendo do terceiro setor, a gente tem alguns benefícios, algumas vantagens, quando você fala de gestão, né, gestão de um negócio. Eu não fujo em momento algum de precisar de um contador, de precisar de um advogado, de precisar de equipe, né, operacional, tanto para escrita do projeto, quanto para captação de recursos, quanto para execução. A gente tem uma rede de profissionais hoje conectados à Poliniza, e uma vantagem nós temos editais específicos para as organizações do terceiro setor, e também, hoje, a Poliniza, todo o trabalho que ela faz, por ser, né, justamente por não ter fins lucrativos, nós ficamos eximidos, né, de pagar impostos. Então, eu emito nota fiscal normalmente em toda prestação de serviço nosso, seja para escrita, seja para execução, seja para qualquer momento. Pode ser que uma empresa me contrate, né, ou uma iniciativa, um projeto aprovado, me contrate só para fazer prestação de contas, por exemplo. É burocrático, é chato, eu não quero me envolver com isso, eu não tenho essa expertise, eu não tenho tempo. Alguma questão, né, que ele identifica e a gente consegue ajudar de forma estrutural, né, ou seja, toda a jornada, ou então pontualmente. Não, eu quero a ajuda de vocês na execução, eu já aprovei o projeto. Não, eu preciso de vocês para a captação do recurso. Beleza, a gente ajuda na captação. Não, a gente quer somente a prestação de contas. Então, conversando com esse empreendedor cultural, a gente consegue identificar onde que pode ser o gargalo dele ali naquele momento, né? A Poliniza, então, nasceu há 1 ano e 2 meses, a gente não está restrito aos projetos de cultura, a gente trabalha com outras linhas, com outras frentes. Então, se eu puder responder para vocês quem é o meu principal parceiro hoje, eu vou falar que é o governo. O governo viabiliza as oportunidades a partir das políticas de fomento e a gente ajuda o empreendedor, seja ele da cultura, do impacto socioambiental, da inovação, da ciência e tecnologia, a acessar esse recurso a partir dessas políticas. Ou seja, acho que é muito importante a gente deixar claro aqui que tudo que a gente faz é dinheiro nosso mesmo, né? Dinheiro público. É recurso que, se ele está sendo direcionado para a cultura, ele está deixando, entre aspas, né, de ir para a educação, para a saúde, para a indústria, para outras tantas frentes, né, que enquanto
governo, por exemplo, federal, né, ele tem que estar atento, né, administrando isso de forma simultânea, e a gente sabe que tudo isso depende de uma macropolítica, não só econômica, né, mas com um posicionamento político também, que isso influencia bastante. Alguns governos, isso fica um pouco mais fácil da gente acessar, da gente ter mais oportunidades de fomento, e outros não ficam tanto, né? Eles juntam alguns ministérios, eles recuam muito nas políticas, nos programas, então a gente vai dançando conforme a música. Nós já tivemos momentos muito favoráveis, na época 2010, 2011 no Brasil, teve muito recurso em todas as áreas, depois as coisas ficaram um pouco mais apertadas, né, financeiramente falando, tivemos outros momentos da nossa história política que influenciaram e vão continuar influenciando. Então, todo o desafio que a gente tem é justamente estar atento a esse macro contexto, a gente saber como que a gente vai atuar, né? A gente já está olhando, imaginando um cenário breve, quando esse governo atual, né, o governo federal atual, ele vai ser submetido, né, a um novo momento, e pode ser que muitas coisas venham a mudar, né? Então a gente tem que estar sempre olhando assim o todo, para a gente entender de que maneira que a gente vai ser mais feliz, ter mais sucesso nas questões mais específicas, né? Bom, eu gosto também, apesar do professor Marcelo ter me apresentado aí, né, assim, vocês devem ter visto já no Instagram, eu sempre vejo esse post lá, falando assim, a vida não está no Lattes, né? A vida não se restringe ao Lattes, ou seja, a gente acaba tendo que ter um diálogo, né, o tempo todo aí, entre o universo da academia e entre o universo do mercado, justamente porque a gente não consegue dar conta de todas as respostas necessárias numa jornada profissional se eu me atento tão somente a demanda da ciência, né, dos estudos, das pesquisas, das publicações, e nem tampouco se eu for um profissional somente da produção, da execução, da outra ponta. Eu tenho que estar transitando pelos dois ambientes. Por mais que, de repente, você se manifeste um pouco mais do mercado, né, da produção ou da criação, para que a gente tenha mais habilidade, mais jogo de cintura para dar conta de todos os desafios que a gente é acometido, assim, né, ao longo da nossa carreira. E assim, estudar, né, sempre é necessário para que a gente consiga compreender o mundo para além da gente mesmo. E eu coloquei isso como meta para mim. Eu não queria jamais ser um profissional só de mercado ou um profissional só da academia, né? Essa transição que tem me ajudado a ter um pouco mais de competência, não só técnica, mas também filosófica, de questionamentos, de dados, de informações, que são fundamentais para a hora né, do vamos ver, na hora do pega para capar mesmo, né? A gente tem que estar ancorado nessas duas questões. E eu levei um tempo para fazer esse trecho aí de uma apresentação minha, embora ela seja muito mais fluida, né, muito mais fácil do que construir uma carreira, né, tanto os diplomas, né, de certa forma, que a gente vai precisando acessar, precisando conquistar ao longo da vida. Mas eu acho que essa forma da gente se apresentar, ela vai muito além da nossa descrição profissional e acadêmica. Porque ela se conecta no âmbito de propósito, né? Quando eu consegui efetivamente traduzir isso em algumas palavras, que eu consegui entender se eu estava ou não no meu caminho, né? Isso não é tão longo, apesar da gente estar sempre fazendo como se fosse um bordado, né, da própria vida, assim, né, construindo isso de uma forma meio orgânica e meio organizada, né? Dizem que o bom bordadeiro é aquele que você vira do avesso o bordado e por trás ele está todo certinho, né? Ou seja, existe um sentido, embora
por cima tem um monte de cor, um monte de desenho aleatório, assim, composto, atrás e ele segue um desenho que tem um sentido dentro daquele ponto que você escolheu, né? Então, para mim é um pouco disso, né? Essa representatividade textual de algo que me revela ao longo da minha caminhada. E é muito bom que eu olhe para isso hoje, e isso tem muito sentido, mas que daqui a pouco eu falo, olha, tem outras coisas para inserir, tem outras coisas para trazer como elemento aqui, como eu me identifico nesse momento. Então, fica como sugestão para vocês também, para que façam esse descritivo para além das experiências, para além das instituições que vocês passaram, para além do currículo mesmo de vocês, né, seja Vitem ou seja Lattes, para vocês se compreenderem mais. Quanto mais eu me compreendo, mais eu vejo que eu efetivamente estou fazendo o que eu precisava mesmo estar fazendo desde sempre. No momento em que a gente está mais jovem, a gente não tem muita clareza, mas a melhor coisa do mundo, gente, é fazer 40 anos, viu? Pode ser que a gente não tenha muita percepção sobre isso nesse momento, e quando a gente é mais jovem, a gente acha que as pessoas de 40 anos já vão ter todas as respostas. Nós temos um bocado a mais, né, do que quem está começando a jornada. Mas é um momento em que você já consegue olhar para trás, consegue olhar para o outro lado da tela do bordado e ver, né, que tudo começou a fazer sentido em algum momento. Né? Tudo que você vai construindo tem um sentido de ser. Né? Então, eu experimento a vida de uma maneira multipotencial. Eu sou leonina, aventureira, cheia de coragem, construo interseções de possibilidades na colmeia da vida e nos projetos que surgem. Sou encantada pelas artes em todas as suas manifestações e amo me surpreender em fluxos livres quando vou por aí. Descobrir o mundo e as suas belezas é o que mais me atrai. Esse tudo junto e misturado aí é bastante, sim, do que eu venho vivendo. Recentemente, eu estive fazendo uma jornada bem orgânica pelo Nordeste para poder entender um pouco da dinâmica cultural, política, econômica, do ponto de vista da inovação também. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. E não tem nada melhor do que a gente se permitir experimentar, aventurar, vivenciar, nesse momento, sem tanto querer buscar algo, uma resposta, ou fazer um planejamento muito bem definido, né, quando você se propõe a fazer uma imersão, assim, num lugar que você não conhece ninguém. Né? Eu cheguei em lugares que eu realmente não conhecia ninguém mesmo. Então, como que você vai criando essas redes de contatos, de relacionamentos, para que as pessoas conectem a você de alguma forma? Porque, normalmente, quando você se conecta a um ponto, a uma pessoa, aquela pessoa abre portas para mais outras duas te conhecerem, aquelas outras duas mais para 3, de 3 para 5, e assim vai, né? Como vamos dizer assim, os territórios, né? Os territórios no Brasil, eles são muito distintos, eles são muito complexos, eles são muito ricos culturalmente. Então, a gente sempre aprende sobre algo quando você avança, né, para um território novo. E assim, por mais que a gente fala, somos todos brasileiros, né? Temos muitos Brasis dentro do Brasil. Então, são coisas pequenas, por exemplo, canjica, aquela canjica que a gente come na festa junina, né? Lá eles não chamam de festa junina, eles chamam de São João. O dia 24 é realmente um feriado, e isso movimenta culturalmente o Nordeste inteiro. E, assim, eles investem muito em grandes eventos. Eu fui a Campina Grande e fui a Caruaru, os dois maiores eventos do São João, né, no mundo, reconhecidos no mundo. E, assim, movimenta muitos milhões de reais, né, muitos patrocínios. Aí eu estava olhando lá, tirei foto, inclusive, da faixa de patrocinadores, né, com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, e essa consistência de fazer esses eventos ao longo de tantos anos é que movimenta, né, não só a cidade em torno daquilo, mas, assim, tinha gente do Brasil inteiro naquele lugar. Né? Tinha gente do Rio Grande do Sul, tinha gente de Curitiba, tinha gente de Manaus, tinha gente de Belém, para prestigiar, para contemplar
aquilo ali que é diferente de tudo que a gente vê. E, ao mesmo tempo, tem uma contradição que a própria comunidade local vem criando um manifesto de resistência em relação à dimensão, né, ao tamanho, à notoriedade dos eventos, justamente porque ele se transforma em algo que acaba se tornando em algo só de puro marketing, digamos assim, né? E, às vezes, o artista local, o sanfoneiro, o tocador de pífano, ele está lá ganhando pouquinho, só ficando num coreto, de escanteio. A cultura local efetivamente não é tão valorizada, e eles preferem pagar para atrair público, um cantor como Leonardo, como tantos outros, né, da grande mídia, digamos assim, que chama público, atrai patrocinador quer patrocinar cantor famoso, né, para a marca dele ficar muito visível, só que o local acaba ficando em segundo plano. Né? Eu vi muito, como eu estava na rede social muito ativa, eu começava a ver tudo que estava acontecendo, né, de eventos, de situações, do contexto ali daquele lugar, e vi muita gente pedindo, né, para que haja uma ressignificação. Não adianta, até surgiu lá um debate falando assim que o forró foi considerado patrimônio imaterial do Nordeste, só que todo mundo criticando, falando, beleza, é um patrimônio, tá, mas cada ano a gente vê menos forró e mais sertanejo, mais outras manifestações culturais. O que torna o nosso lugar com esse perfil identitário, né? Com isso que ninguém mais tem em outro lugar. E à medida que a gente tem um processo de aculturação profundo, muita coisa vai se perdendo no tempo e no espaço, né? Então, essas coisas precisam ser discutidas mesmo por esses contextos da área de vocês, efetivamente, né? Da economia criativa, que a gente chama hoje. A área de cultura, né, ganhou um pouco desse status da economia criativa, mas é muito assim, novos termos para falar das mesmas coisas. É um pouco isso que eu vejo não só na cultura, mas que eu vejo também na inovação, que eu vejo também quando as pessoas falam de impacto socioambiental, com essa questões climáticas, de tudo que está acontecendo, desde muito tempo, né? Assim, desde Eco 92, eu era criança, falava-se dessas pautas que influenciam a economia, a cultura, a dinâmica social, e isso parece que está com uma nova roupagem, né, de discurso, fica parecendo que é uma coisa nova, e não é. É uma coisa muito antiga que continua sendo um desafio para toda a humanidade, né? Então, as coisas não se separam entre, não, isso aqui é da cultura, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a gente é um todo, né? Eu falo muito sobre ecossistema de inovação, esse é um tema principal do meu campo de estudo, e quando eu falo de ecossistema, eu estou falando de uma integração, de uma totalidade, que a economia criativa dialoga com qualquer outra área. Eu moro em Vitória, no centro de Vitória, embora eu esteja nesse momento em Minas, porque minha família é daqui, mas aconteceu um episódio muito interessante, que foi a inauguração de um espaço chamado Hub ES+, que era um cartório no centro de Vitória e passou a ser um ambiente de inovação que acolhe todo tipo de capacitação, de apresentações culturais, lá no centro de Vitória. Ele fica numa praça, então eles fecham a praça, esse ambiente fecha a praça para os eventos ficarem maiores, integram várias linguagens, várias coisas ali. E aí eu me lembro que quando ele foi inaugurado, as pessoas da própria economia criativa não se entenderam como parte daquilo. Entenderam que aquilo ali era mais um ambiente de inovação, ou seja, de robô, de jogos, e não tem nada a ver com a economia criativa, completamente ao contrário. Né? Eu me lembro que eu conversei com o professor Marcelo Madureira nos dias, eu falei, cadê o pessoal da FAMES? Cadê os alunos da FAMES no evento de inauguração desse espaço? Então, assim, não é uma questão, faltou convidar? Não, faltou as pessoas se entenderem como parte daquilo. Né? Quanto mais a gente entender que a gente faz parte de um universo complexo, de um ecossistema que tudo influencia e é influenciado,
né, a gente realmente vai continuar acreditando que existem áreas distintas, áreas separadas numa sociedade, e isso não existe. Né? Se a economia está boa, ela vai ficar boa para a cultura, ela vai ficar boa para a indústria, ela vai ficar boa para quem trabalha no setor de turismo ou de viagens, né? Isso influencia como um todo. Todo mundo vai junto para cima, todo mundo vai junto para baixo. É um pouco disso, é dessa realidade, né? Bom, falando um pouquinho especificamente agora da Polinisa novamente, né, só para entrar mais especificamente no que a gente atua, como eu falei para vocês, né, é uma associação sem fins lucrativos e a gente quis torná-la, né, com essa configuração, né, com essa natureza jurídica por uma questão estratégica. Então, a gente cria e apoia a criação de projetos que podem acessar recursos públicos e privados por meio de leis, editais, programas de fomento à inovação, economia criativa, impacto socioambiental. A gente elabora a escrita estratégica, apoia a gestão e execução, a gestão executiva, a prestação de contas desses projetos. A gente trabalha com workshop, palestras, em temas diversos e capacitações também sobre captação de recurso para atores diversos do ecossistema, né, ajudando aí a acessar oportunidades específicas. E a gente também desenvolve pesquisas científicas, né, para mapear o desenvolvimento socioeconômico de cidades e regiões nesse contexto de ecossistema de inovação. Eu queria saber se alguém tem alguma ideia, né, desse contexto, desse conceito de ecossistema de inovação, embora eu já tenha mencionado ele aqui anteriormente. O que isso significa? Assim, alguém já ouviu falar? Alguém está conectado com esse movimento da economia criativa aí na região de vocês? Pessoal que quiser se manifestar, pode tentar acionar a mãozinha para a gente criar uma ordem, assim, para ninguém ficar se atropelando. Sim, exatamente. Bem, eu quero aproveitar, então, puxar essa questão, Mayra. Berlândia é uma cidade que cresce muito em termos imobiliários. Uhum. Tem muito empreendimento, tem muita gente, a gente nem sabe de onde vem o dinheiro para comprar tanta coisa. A minha mãe viajou, ficou um mês fora, quando ela voltou, não tinha essa ciclovia aqui. E é assim que a gente, às vezes eu passo numa rua, mas tem um prédio aqui que não tinha. Então, como aproveitar melhor, como tentar se aproximar desse movimento com cultura, com música? Se você teria uma ideia para a gente, um caminho para a gente poder seguir. Uhum. Então, professor, se tem crescimento, tem dinheiro envolvido, né? Se tem empresas apostando na economia local, no desenvolvimento da cidade, ele não é por acaso. Com certeza existe um cenário muito favorável para esses aspectos das ampliações, né, das cidades, principalmente quando ela vem com roupagens, por exemplo, da integração da cidade, com ciclofaixas, como você está falando, né? Isso é uma tendência das cidades que estão conectadas não só com o debate nacional sobre mais qualidade de vida, mais acesso à população, à cultura e tudo mais, mas um movimento global. Né? Muitas cidades estão deixando de ter asfalto, rua, com muito carro, para colocar patinete, para colocar bicicleta, para colocar mais espaços de integração cultural, mais espaços para que os artistas locais se manifestem. Existem cidades pelo mundo sendo criadas, igual Brasília foi planejada, pensada muito mais com as pessoas no centro, e não nos carros, né, como a gente vê o quanto que os carros dominaram a cena das cidades, né, principalmente das grandes cidades, e hoje começando a ter um movimento contrário a isso tudo. E quanto mais a gente se relaciona com o entorno, mais a gente tem condição de acessar recurso também para viabilizar. E eu falo isso considerando um cenário que eu ajudo a tatear, a entender em São Paulo também. Eu sou consultora num programa do Sebrae e da Uilinca. E a mesma dificuldade que um professor da universidade da USP tem para desenvolver um novo negócio, vocês também têm na economia criativa,
porque são mundos desconectados. É como se para acessar uma empresa, uma construtora, por exemplo, vocês não sabem assim nem por onde começar essa conversa. Onde que eu encontro essa pessoa? Com quem eu converso? Quem são essas pessoas? Então, isso trazendo aí, tem tudo a ver com o ecossistema é de que maneira que eu consigo enxergar que cada ator dessa composição social, ela é capaz de colaborar para o que eu busco fazer. Porque se eu fico fechada só no meu ambiente da universidade, eu não vou além desses muros. É um ambiente extremamente complexo, nós sabemos, burocrático, não tem tanta versatilidade assim para poder viabilizar tudo que precisa viabilizar. E eu acho muito engraçado que uma universidade se chame universidade, sendo que muitas vezes até os cursos é cada um por si. Eu não vejo a comunicação integrada com a arquitetura, articulando com a engenharia, não vejo. Né? Eu andei muito, assim, eu sonhei muito em estar numa universidade federal quando eu fiz o meu mestrado, e quando eu cheguei lá, eu falei assim, gente, por que os próprios desafios da universidade não são resolvidos pelos próprios alunos? Tem tanta oportunidade de melhoria dentro do próprio campus, por que não existem projetos que integrem todas as disciplinas, outros cursos? Isso a inovação nos convoca muito. Por que eu não faço uma ação, um evento, para que eu consiga mostrar para quem está lá do lado de fora, né, no outro mundo, lá no outro universo, o que a academia está produzindo, né, dentro do ambiente não só da cultura, que isso fica mais óbvio, né? Eu transformo em produto cultural. Eu transformo a minha habilidade num show, num documentário, numa apresentação de dança. O de vocês é muito palpável o que vocês realizam, né? Então, a gente até está fazendo um modelo desse que busca integrar várias linguagens num festival que a gente está captando, um festival de música que a gente escreveu, é o Festival de Nova Venécia. E a gente está integrando não só a questão da capacitação de músicos, mas também a gente trouxe o turismo para perto, como que o turismo vai dialogar com os aspectos, né, da questão da cultura, e como que isso influencia e pode ser influenciado para que a gente colocou, por exemplo, vai ter uma apresentação de música lá no Morro do Elefante, para que as pessoas, inclusive da cidade, que não conhecem, tenham a oportunidade de assistir uma apresentação toda inusitada, toda diferente, fora do ambiente de teatro. Justamente para todo mundo sair desse contexto e começar a ver que as coisas são muito juntas e misturadas. A gente vai levar várias startups, né, que a gente chama empresas nascentes de base tecnológica, que muitas vezes nem tem tanto assim base tecnológica em termos de inteligência artificial, robótica. Não é só sobre isso. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando de processos também. A gente está falando de mudanças na maneira de fazer, tentando trazer elementos novos para essas dinâmicas. Né? Então, a gente vai levar novos negócios. Por exemplo, tem uma empresa no Espírito Santo chamada Fisarmônica, que já se tornou a maior plataforma de ensino de música à distância, Fisarmônica. E ela começou com um menino que toca acordeon. Ele queria ensinar na internet sobre acordeon, hoje ele tem professores e alunos espalhados no Brasil e no mundo. Né? E assim, ele falou assim, a gente vai se tornar um Duolingo da música. E tem trazido muito recurso público para transformar a plataforma dele de ensino numa plataforma de educação gamificada. Isso é economia criativa pura. Embora ele tenha trazido elementos do recurso público da inovação, ele também está buscando recurso público na economia criativa, porque jogos também é economia criativa. Então, quanto mais a gente estiver envolvido com o contexto, com o diálogo plural que a gente tem na nossa sociedade, mais a gente tem condição de acessar os empresários, o poder público, fazer uma boa relação, ter uma boa relação, os órgãos de fomento, as instituições, né, que a gente vai precisar, por exemplo, para trazer para dentro de um evento, de um festival, como o SEBRAE,
para trazer capacitações, para trazer palestrantes. Essas dinâmicas, elas ficaram muito mais possíveis para mim quando eu comecei a decupar, né, colocar tantos atores que existem para viabilizar, porque a gente sabe, a universidade sozinha não dá conta, e nem é para dar conta. Quando a gente fala de um contexto complexo, ele precisa ser resolvido, desenvolvido, entrelaçado a todas as outras possibilidades que ele tem. Então, por isso que a gente tem que romper com essa coisa do ir além da universidade, né? Pedir ajuda mesmo, co-criar, colaborar com outros atores que possam ajudar vocês nessa jornada, né? A Poliniza é um desses atores, a gente ajuda na escrita, ajuda na capacitação, a gente conecta com outras possibilidades, faz o processo de criação do projeto junto com as pessoas que estão ali no dia a dia e entendem a demanda, a necessidade. Não adianta também a gente só criar um projeto que vai fazer sentido para meia dúzia, ou só para quem está diretamente envolvido, né, ou interessado em determinado tema. A gente está num contexto muito mais... A gente pode aproveitar muito mais a nossa condição, a nossa realidade, o nosso contexto, o nosso entorno, para criar algo que efetivamente vai, de repente, até despontar para outros desdobramentos. Muitas coisas acontecem a partir disso, né? Uma pessoa que vai pensar aí, eu vou me cadastrar na prefeitura para prestar serviço de alimentação com o food truck, meu food truck vende pizza, por exemplo. E aí, dali pode surgir uma oportunidade dele pensar, sei lá, num evento que vai juntar outros food trucks, ou que ele vai se capacitar para desenvolver novos produtos, que ele entendeu que aquele tipo de produto atende melhor a esse tipo de evento. Então, muita coisa indireta acaba repercutindo na própria economia, né? Na própria oportunidade que a gente gera para outras pessoas. E a economia criativa é muito potente nesse sentido. Então, quanto mais aberto a gente tiver ao diálogo, a compreender o entorno, a entender as demandas e as necessidades, mais a gente elabora projetos e ações conectados com a realidade que a gente está procurando colaborar, contribuir, né? Eu acho que é dentro desse contexto, viu, professor? Mas se outras pessoas quiserem contribuir, estou totalmente à disposição, tá bom? Só para vocês entenderem como funciona a dinâmica da Poliniza, né? Hoje eu estou como diretora-presidente, a gente já conecta atores, né? Vários parceiros de várias áreas distintas. Eu tenho uma sócia fundadora, que é a Rafaela, eu tenho um conselho fiscal, e tenho também as meninas, né, que a gente chama de polinizadoras, que prestam serviço, né, dentro dos projetos que a gente, de repente, desenvolve junto com esses nossos parceiros, né? Estamos montando agora também um conselho consultivo, que a gente, na inovação, a gente tem essa máxima, a gente não faz nada sozinho, né? E ela vale para qualquer ambiente ou contexto em que a gente esteja inserido. Ninguém faz nada de valor sozinho. Quanto mais envolvido, entrelaçado, dinâmico for, mais um resultado positivo a gente tem. Mas, então, assim, só para complementar um pouco essa questão, falta mão, né, para a gente fazer as coisas. Daí a importância da gente fazer parcerias, né, como a sua empresa. E o Uberlândia tem um potencial enorme de crescimento na área cultural. Exato. Hoje recebi uma notícia que tem uma multinacional que vai criar um data center. Esse negócio que está sendo super badalado por causa dos serviços na nuvem, da inteligência artificial, vai criar um aqui. Quase 2 bilhões de reais de investimento. Então, como a gente pode chegar junto de uma empresa dessa? Não, você tem que associar a cultura ao seu investimento. Valorizar aquilo que está sendo feito aqui na cidade, não apenas usufruir de todo um ecossistema, né? Que Uberlândia tem água para 3 milhões de habitantes, embora tenha 700 mil. Não tem todo 100% do esgoto aqui é tratado. Então, quando essas empresas vêm para cá, elas estão usufruindo desse sistema todo, né? Exato. Elas estão se beneficiando. Com certeza, elas estão vendo valor em colocar a empresa numa cidade como Uberlândia.
Não é por acaso, tem um conjunto de fatores que confluem. Tanto é, as empresas também que saem das cidades, que saem dos territórios, é porque elas começam a perceber que ali não tem muito mais valor financeiro e econômico para elas, né? Então, elas migram. A gente sabe que teve um movimento migratório de empresas, principalmente de indústrias, para o Nordeste do Brasil, justamente porque foi uma política de atração para que muitas indústrias fossem para lá, porque o próprio governo deu incentivo, né? Com certeza, esse tipo de empresa também teve incentivo para se instalar, pelo menos nos primeiros anos. E ela precisa também dar uma contrapartida para a sociedade. Então, se a gente entende como que vai ser a dinâmica, e geralmente não é chegar lá e falar, oi, como que eu gero valor para vocês? É chegar lá com um projeto. Geralmente, essas empresas, principalmente as mais complexas, as maiores empresas, elas são rápidas e rasteiras, elas são direto no ponto. Assim, o que vocês precisam? O que vocês querem? E muitas vezes eu atendi empreendedor, principalmente cultural, fala assim, não, é porque eu ainda não escrevi o projeto, é porque a gente não sabe direito o que vai fazer ainda não pode perder viagem, entendeu? Você tem que estar munido de todas as respostas. Você pode ter milhões de ideias na cabeça, mas você tem que estar com aquele projeto aprovado, você não pode perder a oportunidade de uma ida, de uma conversa, porque você não sabe se você vai ter ela de novo. Oi, professor. Então, eu estou me contendo aqui, porque o que a Mayra traz é um brainstorm, uma chuva mesmo de coisas aí para a gente. A gente tem uma turma aqui que, inclusive, antes de realizar qualquer projeto, a gente trabalha a validação da ideia. Veja bem, a gente valida a ideia e essa ideia é comunicada entre eles para saber o impacto que tem, porque de repente você até muda de ideia, porque uma ideia, como se diz, né, não vale nada. É o percurso ali que você vai trabalhando, então só o percurso da validação dessa ideia já traz muitas coisas nesse sentido. Bom, em resumo aqui, que você estava colocando sobre essa questão, chegar numa empresa e oferecer um trabalho, principalmente cultural, essas coisas, eu tenho trazido assim para a turma, inclusive vai ter no dia, na próxima palestra, no dia 18, a fala sobre o pitch, né? Como uma ferramenta para que a gente possa, depois da validação da ideia, transformar essa validação da ideia num pitch, onde a gente traz aí né, com o que, o como, o porquê. Você trouxe aí a questão do forró, que é um valor patrimônio imaterial já lá, mas tem transformado, como que eles estão querendo proteger isso para ser a essência, o propósito, o pertencimento. Então, tudo que a gente vai fazer na vida, por mais simples que seja, o passo mais simples, ele tem que estar conectado, né, no caso do Simon Sinek, o porquê que movimenta, o porquê que faz você dar os próximos passos, né, que faz você, inclusive, com as coisas sempre transformar. Então, no dia a dia, a gente pode fazer as pequenas coisas, assim como você falou ali do traçado, né, do bordado, ele começa com um ponto simples, né? A gente, muitas das vezes, já vai para um material mais complexo, né? Quando quer pôr um olhar no material mais complexo e passar despercebido esse ponto simples. Então, tem um porquê e o pertencimento já no ponto simples para a gente desenvolver e validar e viabilizar a continuidade disso. Por que eu trago isso? Porque eu fui aí atraído pela sua fala e eu quero até, né, dando já um spoiler, pessoal, que ela vai falar sobre o pitch e a gente vai tentar aí traçar esse pitch dentro dessa questão também, sabe, Mayra? De como comunicar. Você é uma especialista da comunicação, né? E que trabalha também nessa área cultural. A Mayra já realizou, inclusive, festivais de música, tá, gente? Eu disse que o currículo dela não traz tudo. Ela já realizou 3 festivais de música, né? Ela realizou o projeto e coordenou os festivais de música, né? Com grandes renomes da música aí, Dario Sotelo, né? Vários renomes aí,
numa cidade do interior, que é Divinópolis, né, que não tem, né, tanto um cenário musical. Então, eu estou pegando isso como exemplo, trazendo para Uberlândia, porque Uberlândia tem as coisas, como se diz, tem um vulcão que vai entrar em erupção em qualquer momento, e nós temos que estar preparado para isso, no bom sentido, porque um vulcão em erupção, sabendo que vai entrar em erupção, ali tem pedras preciosas, né? Jorra pedras preciosas, tem todo o desafio com a fumaça, né, com a explosão que dá, mas as pedras preciosas. Então, já passou da hora, que o professor já colocou, exemplificou, já chega a quase 1 milhão de pessoas, né, de habitantes, tem água para muito mais do que isso, tem empresas ao redor, para todo lado, chegando, e tem em torno disso aí muita questão que eles vão ter que partir aí, inclusive, em busca de questões culturais. Eles vão buscar, inclusive, para poder também cumprir o equilíbrio social, né, das regras que existem aí dentro da nossa sociedade, que eles têm também que fazer esse investimento. Quer dizer, eles vai ter essa dificuldade e a gente pode estar chegando com a solução. Enfim, é sobre isso que eu queria comentar, sobre o Simon Sinek, sobre esse centro do porquê, né? Porque muitas das vezes a gente fica só no que ali, em torno, ou então no como, só em fazendo. Então eu já terminei aqui meu bacharelado, agora terminei meu mestrado, enfim, agora que eu vou fazer, agora o meu grupo ali, não sei o quê. E a gente fica sem validar a ideia, às vezes perdendo o propósito, igual até o próprio universo nos atrai para distanciar do propósito. Às vezes é o exemplo do caso do forró lá, né, que você trouxe aí, que a gente está usando, né, que o pessoal tem questionado. Esse pessoal que tem questionado é o pessoal que está no centro do porquê, né, da conexão ali mesmo, do pertencimento, e em tudo que a gente faz na vida. Se a gente tiver um alinhamento com isso, acho que um passo mais certeiro. Enfim. Sempre parece que dar o primeiro passo é o mais difícil, engatar a primeira, né? Quando a gente precisa da marcha mais forte para o carro sair do lugar, né? Então, o primeiro passo, ele é sempre muito necessário, né? Para que a gente consiga avançar, o mais difícil que seja. Tudo é processual. A gente não tem que ter uma expectativa também de fazer o melhor evento na primeira vez. Todo é um processo de evolução. Bom, vamos para o próximo. Aqui eu já falei um pouco. Pronto. Bom, falar um pouco para vocês dos exemplos dos projetos, né, que a gente está tocando nesse momento, que é o projeto da Casa da Estael. A Estael é formada em design de moda, ela está numa casa no centro de Vitória, e ela vai fazer 18 anos de atuação hoje. E quando a gente fala de 18 anos de atuação, é no momento em que ela estava saindo da faculdade dela, quando ela resolveu criar uma casa colaborativa. E assim, para a época, a gente não falava de compartilhamento de espaço de artistas diversos. Então, ali, do mesmo jeito que ela abriu espaço para as pessoas venderem café, comida, né, para eventos, tem também artesanato, tem livro, tem artistas que são levados para poder tocar, para poder se apresentar ali dentro dos eventos que ela elabora. Então, é uma casa com várias linguagens, com várias, com conexão de vários artistas e de suas produções. Ela vende cachaça, ela vende, tem uma área de brechó também. Ela ali também, como ela foi uma pessoa muito entusiasta do carnaval, ela foi madrinha de bateria de várias escolas, ela ajudava também a ir para a escola, ela ia para as escolas de samba, né, que parece que é só Rio e São Paulo, mas Vitória tem escolas de samba lindíssimas. Eu não conhecia e fiquei muito impactada quando eu fui pela primeira vez. Depois fui de novo, porque, assim, é uma coisa riquíssima culturalmente falando. E é um movimento cultural, né? Muito da identidade local muito forte, que conta as histórias dos personagens, igual a gente vê no carnaval, né? Do Rio e São Paulo.
é muito lindo. Quem tiver interesse em conhecer um carnaval fora do eixo, o de Vitória é muito lindo, vale muito a pena conhecer, né? E Estael está nesse contexto, nesse tempo todo. Então, ela é uma empreendedora cultural, inovadora. Naquela época, com 20 e poucos anos, ela não imaginava que ela ia criar uma casa que quase ninguém tinha pensado sobre essa ideia, né? A coisa se perpetua no tempo e no espaço, a partir muito da energia dela, mas também dos parceiros que estão com ela ao longo desse tempo. E pela primeira vez, depois desse tempo todo de jornada, quase 18 anos, foi a primeira vez que ela captou recurso de fomento para realizar os projetos dela. E o que ela fala? Eu não tenho tempo de sentar e escrever projeto. Né? E, assim, isso a gente vê de forma muito recorrente na economia criativa. A gente fala assim, nossa, o pessoal da economia criativa é incrível, né? O pessoal é muito maneiro, faz muita coisa legal, tira leite de pedra, mas eles são um núcleo, digamos, desorganizados em termos de produção, em termos de captação de recurso, em termos de conexão, de envolver o entorno para poder fazer as coisas de uma forma mais articulada. Faz coisas bacanas, mas às vezes de uma forma não tão profissional assim, ou cada um por si, Deus para todos, né? É um pouco disso. Embora ela tenha trazido um pouco dessa linguagem, não só do carnaval, mas de várias outras linguagens juntas e misturadas ali, ela, depois de 18 anos, começou a sentir o peso, né? Embora ela tenha os artistas que vão ali, que apresentam, que fazem várias coisas ao mesmo tempo, tomar conta disso tudo, liderando de uma forma muito solitária, né? A gestão mesmo da casa é bastante exaustiva. Com a Lei Paulo Gustavo, a gente conseguiu colocar 2 pessoas para trabalharem com ela ao longo de um ano, né? Para ajudarem ela a criar, pensar em novos formatos, em novas maneiras da casa rentabilizar. Então, assim, foi uma experiência muito legal, está sendo uma experiência muito legal, né, que todo o recurso que veio para o projeto, ela também está pagando todo mundo, não tem ninguém trabalhando de graça, né, todos os oficineiros, todas as pessoas que estão envolvidas com o projeto estão recebendo. Então, isso é uma coisa também que a gente não pode abrir mão. Não, o pessoal sabe ele tocar, né, sabe tocar trompete, vai ele dar uma palhinha para a gente sabe que os músicos não gostam, né, e não deveriam abrir mão de receber seu cachê, ou de ajudar a viabilizar as ideias que poderiam remunerá-los, porque tem momentos em que a gente não vai ser suficiente somente ter toda a habilidade, né, de dominar um instrumento. Eu acabo tendo a necessidade de ser um empreendedor também, para que eu ajude a valorizar o meu segmento econômico de atuação, né? Então, eu já conversei bastante com o Marcelo sobre isso. Não, mas a gente precisa dedicar a tocar, mas não tem como, cada vez mais, eu não estou falando se isso é certo ou errado, acho que a gente tem um debate muito mais extensivo para poder realizar nesse sentido, que é a própria precarização do trabalho, né, como se a gente fosse empresário da gente mesmo, como se a gente fosse que dar conta de tudo, tendo um CNPJ, tendo um MEI, mas não tem também nenhum tipo de apoio, respaldo, né, assim, de um salário, de um 13º, essas são coisas que a gente precisa pensar com cuidado ao longo do nosso tempo de vida, né, profissional, mas isso não é só na economia criativa, não, tá? Talvez na economia criativa isso seja mais latente, mas muita gente acaba abandonando, né, porque não vê futuro, porque é uma área muito difícil, que ninguém valoriza, mas é uma área que pasmem, movimenta mais dinheiro e dar mais emprego do que o próprio setor da construção civil, viu, professor Alexandre? Economia criativa dá muito mais dinheiro para o Brasil do que setor imobiliário, construtor, muito dinheiro envolvido, mas economia criativa é muito mais sustentável do ponto de vista econômico, social, político, do que um mecanismo, né, que favorece só meia dúzia, digamos assim, com empregos também, muitas vezes, que colocam a vida das pessoas em risco, né, muita gente morre nas construções civis, não tem capacitação suficiente, né, para que eles atuem com segurança. Então, não é um cenário muito favorável, embora a gente ache que seja
uma área muito mais valorizada economicamente falando, financeiramente falando, mas não é, né? Ela é muito degradante, inclusive. Ela desconstrói mais que constrói, por mais que o objeto dela seja de construir, né? Bom, o Festival de Música do Norte do Espírito Santo, que é o FEMUNES, né, lá de Nova Venécia, é esse o formato que a gente se propôs a fazer ele bem diverso. Vai ter música popular, vai ter música erudita, vai ter coisa para criança, vai ter coisa para idoso, vai ter coisa para profissional da música, vai ter coisa para amador, vai ter um pouquinho de tudo, para que a cidade, não adianta eu colocar um evento só para quem é profissional, porque vai um monte de gente lá, vai aproveitar do evento, vai, como se diz, usufruir de recurso público, e a própria cidade não bebe nada daquilo ali. Então, é bom que a gente olhe para um contexto, para um panorama mais geral, para a gente construir os projetos, e hoje eu quis falar muito sobre essas questões mais macro, tá, professor Alexandre, professor Marcelo, para a gente ter uma noção de onde que a gente, de fato, está, para onde a gente caminha, de qual o cenário, qual que é o contexto de tudo que a gente faz por trás de simplesmente falar, preciso de dinheiro para fazer um projeto. É muito mais do que isso. E aí a gente vai levar também as startups da área de música, as startups que estão usando inteligência artificial para criar novas formas de produzir conteúdo, de produzir material, né, dentro desse contexto por exemplo, criação de roteiro, criação de música. Cada vez mais a gente vai ter amparo, né, apoio das novas tecnologias para produzir, mas isso é histórico, vai cada vez mais porque as tecnologias são cada vez mais potentes, mais conectadas, mas sempre foi assim, a gente sempre desenvolveu tecnologias para que todo o cenário, não só da música, da produção audiovisual e todas elas, para que a gente tivesse o que a gente tem hoje. Né? A gente nunca é em detrimento, a tecnologia é braço direito, é necessária, ela é mais do que importante, né, que a gente aprenda, esteja junto, par e passo com ela em tudo que a gente for fazer. Então, ela é uma grande aliada, que facilita muito, né, o nosso trabalho. Na escrita de projeto, ela ajuda muito a compilar ideias, a organizar ranqueamento de informações que são prioritárias para determinado tipo de projeto, para quando a gente pede também para que ela traga insights de elementos, né, que a gente possa agregar mais valor para determinada ideia, coloca um contexto de uma ideia dentro de um chat GPT, por exemplo, e pede para que ele traga novos elementos baseado em, por exemplo, festivais que aconteçam no Brasil e no mundo com essa temática, com esse contexto, ele vem elencando várias ideias. Então, é uma pessoa que você dialoga, uma pessoa, né? Uma inteligência que você dialoga ali, muito para avançar, né? Assim, para ganhar tempo na forma da gente produzir. Ela não vai fazer todo o trabalho, mas ela vai ajudar muito a facilitar a nossa jornada, né? Em vários aspectos, em vários pontos, em várias coisas, né? Então, esse tem sido o nosso foco nesse momento, né? Desses 2 projetos, mas tem outros também. Marcelo falou dos festivais de música, foram esses aqui, ó, o Festival Nacional de Música de Divinópolis, foi antes ainda de eu me mudar para o Espírito Santo, né? Então, foi um festival internacional, inclusive, que a gente trouxe bons professores para fazer capacitação de músicos, veio gente de vários lugares do Brasil, né, para fazer participar dos masterclass, e a gente levou para a praça coisas que a cidade nunca tinha tido, que era uma ópera, né? Foi a primeira vez que Divinópolis teve ópera. E várias outras atividades, assim, a gente criou uma associação sem fins lucrativos que ensinava música para crianças da periferia. Então, outros desdobramentos, outras coisas aconteceram a partir, né, do festival. O festival foi uma escola para mim, porque até então eu não tinha sentado para escrever um projeto. Então, você aprende como? Fazendo. Não tem outro jeito de fazer, de aprender melhor do que fazendo. Por mais que a gente saiba que não vai ficar a melhor coisa do mundo da primeira vez, né? E tá tudo certo. É sempre uma crescente. E que ótimo que a gente pode errar,
porque a gente pode aprender com aquele erro, e geralmente a gente aprende muito mais errando do que acertando. O que a gente tira de resultado num processo em que você precisou refazer é muito maior do que quando você faz certo de uma vez. E vocês sabem o que isso significa quando vocês vão aprender um instrumento, o tanto que vocês têm que repetir, errar, tocar de novo, concentrar naquela parte que não está legal, contar os tempos, tá muito concentrado naquele momento para poder avançar para um novo trecho da música, né? É um processo exaustivo, e na execução de projetos, na construção de um projeto, não é diferente. Tudo que a gente se propõe a fazer, e que a gente tem interesse em aprender e colocar para acontecer, dá o mesmo trabalho. Não tem diferença, não tem. É claro que tem questões específicas de cada coisa, né? Mas que a gente vai aprendendo na lida diária, né? Isso é a escola, a melhor escola que tem é a escola que você aprende na prática as teorias que você tem acesso. Daí você vai se fortalecendo nessa jornada, né? No Espírito Santo nós fizemos, né, inclusive em parceria com o professor Marcelo, a ópera Tambores, que é muito do Congo, né, lá do Espírito Santo, com máscara, que é um Congo muito diferente do que a gente conhece aqui em Minas, bem bonito, com linguagem teatral, de música, da música também popular misturada com a erudita, bem bonito esse evento também. Nós fizemos o concerto do Dia do Idoso, em parceria com uma empresa chamada MedSenior. Esse, no caso, aqui foi recurso próprio, nem foi recurso de lei de incentivo, e a empresa viu o valor, colocou dinheiro do caixa dela, né, recurso de marketing. Então, a gente vai ver um pouco disso aqui também. Não é só, vou esperar chegar uma oportunidade de um edital. Nem sempre. Às vezes vale a pena a gente escrever um projeto que vai arrumar patrocínio privado. Pode ser também que seja um patrocínio privado e público consorciado. É o melhor dos mundos, inclusive. Pode falar, professor Alexandre. Esse ponto que você falou é interessante. Aqui tem uma grande empresa que tem um instituto, e eu fui lá conversar uma vez e disseram, olha, você tem que aprovar numa lei Rouanet, lei municipal, porque a empresa não patrocina nada fora dessa possibilidade de dedução fiscal. Qual dica você daria assim, para a gente tentar quebrar esse paradigma e conseguir o apoio, né? Então, isso depende muito da própria política da empresa. É uma distribuidora, né? É uma empresa da área de logística. Então, assim, eles acabam não tendo uma necessidade tão grande de um posicionamento de marca. Porque eles são intermediários, eles são pontes para o varejo. De modo que, por exemplo, um supermercado ou uma empresa como é que chama aquela empresa de telefonia e internet que tem aí? Algar Telecom. Eles sim têm necessidade de fazer meio de campo com o consumidor final. Então, eles vão muito mais querer projetos que a marca deles é fundamental aparecer de uma forma muito estratégica, muito visível. As pessoas não enxergam muito valor no que eles fazem, não atinge diretamente a eles, sabe? Então, assim, mudar uma política de distribuição de recurso de uma empresa com essa característica é um pouco mais difícil, professor. O que não é difícil é a gente aprovar um projeto numa lei de incentivo e falar, olha, eu tenho um projeto aprovado na lei de incentivo. Agora, muitas empresas também, mediante a aprovação do projeto na estadual, na federal ou na municipal, eles falam, beleza, então aqui está o meu edital, concorre dentro do meu edital. Então, isso tem acontecido, então existe uma duplicidade de necessidade de aprovação. Depois, acontece também assim, a Caixa Econômica abre uma oportunidade, você submete o projeto. Se o projeto não estiver ainda aprovado, ela fala assim, você tem 90 dias para me apresentar a aprovação desse projeto na lei federal. Acontece isso também. Você pode, assim, olha só o cenário que acontece. A empresa não tem capacidade fiscal de comprovar que ela tem condição de fazer repasse de parte do imposto devido
para projetos. Então, ela tem que abrir mão disso e colocar um recurso próprio. Pode ser que ela não pague nem ICMS, nem pague imposto de renda. Então, não tem como fazer esse repasse. Ou, dentro da verba de marketing dela, ela define um recurso para projetos culturais ou não, tá? Depende muito da política deles, da estratégia deles. Ou ele pode aprovar um projeto e receber projetos aprovados nas leis para ser analisado. Algumas empresas têm um período de receber, como o Cicobi. O Cicobi tem um período. Lá, mês de março, eles recebem os projetos aprovados, avaliam e dão resposta. Outros, eles podem fazer repasse de recurso, mas também tem um recurso de marketing, de verba própria. Pode acontecer de ter os dois também. Nas empresas onde eu trabalhava, acontecia isso. Elas tinham potencial de repasse e elas também tinham uma verba de marketing para algumas oportunidades. Então, acontece todos esses cenários. Então, a gente tem que entender um pouco do contexto, do cenário da empresa, para a gente fazer esse tipo de abordagem. Né? Hoje em dia, com a internet, fica mais fácil a gente ter acesso a muitas informações sobre a empresa antes mesmo da gente abordá-las. E tem que entender também qual que é a minha rede de relacionamento para chegar na pessoa que eu preciso conversar, para poder apresentar aquele projeto. Algumas empresas têm, inclusive, uma empresa intermediária, nem é direto no marketing. Essa empresa recebe, avalia, entra num acordo lá com os gestores da empresa e definem para onde que vai o dinheiro. Então, tem tanto cenário, tanta situação distinta, sabe? E só conhecendo, só estando próximo dessas empresas para a gente saber qual que é a política, né, de cada um deles, tá certo? Eu coloquei aqui o exemplo do projeto dos Bravos também. Esse é um projeto social, ele é um projeto de basquete sobre rodas, que eu fundei aqui em Divinópolis, quando eu estava na faculdade ainda. Ele durou uns 15 anos. A gente conseguiu recurso, não de edital, mas recurso direto da Gerdau, para poder comprar. Direto assim, foi um edital, eu escrevi o projeto, e a gente veio o recurso, há muitos anos atrás, era 25 mil reais, era como se fosse 100 mil hoje. Era dinheiro pra caramba. Então, a gente comprou, criou marca, criou produto, comprou cadeira, pagamos psicólogo, pagamos educador físico, inscrevemos a equipe em várias copas de basquete no estado de Minas, para eles poderem participar, né, dos campeonatos de basquete sobre rodas. Então, foi um exemplo muito bacana, assim, e era recurso direto, não haviam me pedido hora nenhuma para aprovar na lei de incentivo ao esporte, para depois apresentar o projeto a eles, entende? Então, varia muito, né, varia demais. Eu queria trazer para vocês aqui um pouco do conceito de economia criativa, né, que é um termo, não sei se vocês estão usando isso de forma mais fluida aí no universo do curso de vocês. Vocês sabem me dizer, professor Alexandre? Não, esse não é um termo muito comum no nosso meio. Tá. Eu acho que vocês vão começar a perceber isso mais, porque é um campo de estudo mais recente, mas os próprios editais, eles já estão usando esse termo de economia criativa para identificar não só o que a gente chama de cultura, mas de várias outras coisas que eu trouxe exemplos para vocês perceberem aqui, tá? É uma área abrangente. Então, não estou falando de teatro, de música e de dança, eu estou falando de mais do que isso, tá? E é uma área da economia no Brasil, que influencia no nosso PIB fortemente. Então, a economia criativa é um modelo de desenvolvimento que valoriza a criatividade, o conhecimento, a cultura como ativo estratégico para a geração de riqueza e de emprego. Diferente dos setores tradicionais, ela foca na produção e distribuição de bens e serviços intangíveis. Música, arte, designer, audiovisual, moda, gastronomia, tecnologia, os jogos. Muita gente que eu encontro nas incubadoras de projetos hoje, que estão lá desenvolvendo startups de robôs,
de conexão de profissionais da saúde, eles também estão usando os editais da cultura para poder acessar recurso para desenvolver jogos para crianças autistas, por exemplo. Então, eles bebem, né? A tecnologia bebe também do recurso da economia criativa. E tem que fazer isso mesmo. Olha um pouco desse cenário. Estudos internacionais indicam que, globalmente, as indústrias criativas movimentam cerca de 2,25 trilhões de dólares, aproximadamente 3% do PIB mundial, e gera mais de 29 milhões de empregos diretos e indiretos. No Brasil, a economia criativa é responsável por 3,11% do nosso PIB e emprega cerca de 7,5 milhões de pessoas, nas mais de 130 mil empresas formalizadas. O consumo de música tem se transformado com a ascensão das plataformas de streaming, que hoje representam a principal fonte de receita para a indústria musical. Olha só, principal fonte de receita para a indústria musical. Cerca de 15% a 20% da receita proveniente dessas plataformas, dessas novas plataformas. Quanto tempo que tem isso, gente? A gente não está falando de 50 anos atrás, a gente está falando de 10 anos para cá, no máximo, né? Já mudou. Tanto é que as empresas mais valiosas do mundo hoje, Google, Facebook, elas são empresas de tecnologia, né? A pandemia acelerou a migração para os ambientes digitais, impulsionando a demanda por conteúdo musical. Isso abriu novas oportunidades para artistas e produtores que passaram a explorar modelos de monetização diversificado, como shows virtuais, parcerias digitais, conteúdos exclusivos. Criou um novo ambiente dentro do contexto digital para que muitos artistas até sobrevivessem, né, a esse período que todo mundo ficou recluso. E, por incrível que pareça, foi a indústria que mais ajudou as pessoas a terem aquele momento de reclusão de uma forma ressignificada. Teve muito mais gente comprando cursos, muito mais gente aprendendo a tocar instrumento, muito mais gente assistindo filmes, assistindo séries, cadastrando, né, nas plataformas e pagando plataformas de streaming. Foi o momento que mais cresceu. Marcelo, acho que Marcelo levantou a mão. Oi, Marcelo. Aproveitar o ensejo, o professor estava até comentando comigo aí, a gente tem gente de Goiás, de Patos de Minas, de Vitória, Uberaba, Uberlândia, Vitória. Divinópolis. Né? Isso. Muito bom. É isso que o digital promove, né? Por mais que a gente, entre aspas, perca alguma coisa, mas a gente ganha outras, né? Ganha muitas outras. Inclusive, Mayra, aproveitei que eu peguei a fala aqui, depois a gente poderia colocar para eles aí os tópicos do próximo dia 18, né, que nós vamos, para eles verem o caminho que a gente está percorrendo e aonde que a gente vai chegar também. Tá, né? Eu encerro falando um pouco sobre isso então, tá? Porque a gente tem até 4h15, 4h15, não é isso, professor? A nossa previsão era que fosse até 16 horas, Magda. Ah, tá 16? Então tá acabando mesmo. Gente, então tá, tudo bem. Bom, eu quero fechar ainda falando um pouquinho da economia criativa, só para vocês verem o quão amplo, né, esse contexto que a gente está falando. Entendam, a gente está falando de política pública, de estratégia de governo para incentivar esse segmento. E esse segmento, ele é potente, ele é abrangente, e ele tem muita oferta de oportunidade para todo mundo, né? Então, artes e patrimônio cultural, arte visual, teatro, dança, música, literatura, museu, patrimônio cultural, audiovisual e mídia digital, cinema, TV, streaming, podcast, game, produção de conteúdo, animação, tecnologia e inovação criativa, design gráfico, produto, moda, arquitetura, aplicativo, metaverso, inteligência artificial criativa, negócios criativos, marcas autorais, artesanato contemporâneo, estúdio de design, startups culturais, gastronomia e cultura alimentar, cozinhas autorais, comida afetiva, agroecologia, festivais gastronômicos, turismo cultural e de experiência, turismo de base comunitária, roteiro criativo, vivências culturais,
E nada disso caminha sozinho. Geralmente, para eu poder falar de uma experiência de gastronomia, com certeza tem música envolvida, tem uma apresentação cultural de dança, alguma coisa, né? Então, essas linguagens, elas permeiam, né, muitas possibilidades. Bom, eu acho que o professor Alexandre até colocou... Eu coloquei no chat os temas para a próxima palestra. Uhum. A gente está falando aqui o passo a passo para acessar, né, os editais da Lei de Incentivo à Cultura estadual e federal. Geralmente os municipais, eles são específicos, são da Secretaria de Cultura. Então, assim, o que acontece? Quando a gente começa a mapear os editais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a gente entra no radar, por exemplo, vamos começar pelas oportunidades que a Secretaria de Cultura está oferecendo, o município, para entender como funciona, porque geralmente são tipos de impostos diferentes para tipos de projetos diferentes que eles estão mirando, eles estão procurando incentivar, considerando a própria dinâmica econômica e social que eles estão impulsionando dentro de uma estratégia de governo. Nada é por acaso, eles querem alguma coisa com aquilo ali. Eles estão visualizando algo. Mesmo que isso seja até algo meio que de cima para baixo, por exemplo, digamos assim, né? Quando o governo federal já dá as diretrizes para os municípios de o que eles têm que fazer em termos de economia criativa, né? Porque é uma coisa dual, assim, é de cima para baixo e de baixo para cima também, né? Há esses diálogos para chegar nesses consensos, tá? Só aproveitando o ensejo, Mayra, a Prefeitura de Uberlândia está aberta, 6,6 milhões de reais para a Prefeitura de Uberlândia, está aberto esse mês aí. Pois acho que até dia 31 de julho, né? 30 ou 31 de julho, que está aberto. Então, é uma oportunidade, ainda está em tempo, hoje é dia 14, tem 2 semanas aí, dependendo né, de se não for um nível muito complexo de documentação, de CNPJ, essas coisas, de repente de aproveitar essa oportunidade, né, para vocês aí. Até um exercício não com a intenção de expectativa de passar, mas de experimentar o que é um edital, né, e aí trabalhando em grupo fica mais fácil, fulano pode fazer a leitura, outra pessoa já traz para a gente um esboço a partir das diretrizes do edital, pode pegar a inteligência artificial para começar a fazer uma escrita mais direcionada dentro dos tópicos, outro já fica mais por dentro da documentação. A gente pega 3 pessoas para escreverem um projeto, é possível fazer dentro de um prazo de 15 dias, estou dizendo isso por experiência própria, considerando que uma pessoa não tenha experiência com edital, tá bom, pessoal? Porque quando a gente tem experiência, às vezes em 8 dias a gente consegue colocar um projeto para cima. Então, vale a pena fazer esse exercício. Você falou uma metodologia muito interessante aí para o pessoal, que quando você faz sozinho, você é 1. Quando você faz com 3, você é 15. Exato. Vou mostrar para vocês como que na Poliniza a gente se organiza, para isso ficar como se fosse linha de produção. Né? Pensa na colmeia. A colmeia é uma linha de produção muito bem estabelecida. A abelha rainha não vai lá dar palpite no que é o trabalho das operárias. Ela dá o direcionamento, elas se comunicam, define o que cada um vai fazer e está tudo certo. O zangão sabe o que tem que fazer e funciona, o ecossistema delas é muito equilibrado, porque todo mundo tem seus papéis e todo mundo cumpre. Então, é muito fácil, né, de entender dentro dessa mesma dinâmica aí. Então, a gente vai falar sobre storytelling, sobre pitching, para além dessas questões, né, específicas dos editais. Vamos falar sobre a metodologia EIPA, e da execução, e a parte da execução mesmo do projeto, do compliance, ou seja, da transparência que eu tenho que ter perante todos os meus, que a gente chama no mercado de stakeholders, né? Todos os meus públicos. Eu tenho que dar satisfação só para o meu patrocinador? Não, para o governo, para os meus parceiros, para as pessoas que vieram de outras áreas também, das startups, o Sebrae, o FEComércio, né? Quando a gente vai construir um projeto, a gente tem que identificar todos os parceiros que vão contribuir e depois dar uma satisfação para todos eles. Né? É uma jornada de começo, meio e fim muito bem estabelecida para a gente continuar fazendo bem o que a gente já se propõe a fazer.
a gente vai ampliar, né, assim, a nossa discussão na próxima aula, mas entrando muito mais no detalhe, mão na massa, tá, professor Marcelo? Acho que hoje a gente não poderia deixar de falar de uma questão de conceitos mais amplos que influenciam diretamente o contexto e a realidade que vocês vivenciam no dia a dia de vocês. Já ultrapassei 1 minuto, peço desculpas por isso. Se vocês quiserem já fazer, né, dar os direcionamentos finais, mas eu estou, de antemão, super agradecida, tá, por essa oportunidade. Acho que a gente vai chegar num consenso no dia 18 aí, fechando esse circuito para que vocês consigam ver valor em tudo que a gente está trazendo, tá bom? Mesmo que seja uma parte mais teórica nesse momento. Eu gostaria de agradecer imensamente a Mayra por essa palestra. Eu estou encantado. Eu estou assim, com uma vontade de sair daqui e meter a mão na massa e fazer alguma coisa, né, ver meus projetos, fazer anotações, né? Também eu gostaria muito que os alunos se envolvessem mais nessas atividades, né? E passar esses trabalhos também, dividir como você fez. Se a gente juntar essas mãos, né, em vez de 2, a gente vai ter 10, 20. E, bem, esse é o meu agradecimento, né? Deixar aí com o Marcelo para terminar. Quero agradecer também a Mayra, muito obrigado, ela é muito acessível, né? Eu tenho certeza que agora ela está estreitando cada vez mais aí, como se diz, né? É uma abelha, tem a colmeia, então o propósito dela é esse mesmo, é conectar com mais pessoas. Então ela está acessível aí também, ela vai deixar também o contato dela, porque nós vamos encontrar agora, dia 18 de agosto, né, para os tópicos que ela colocou. Hoje foi realmente uma introdução mesmo, macro, como ela colocou, né? E no próximo encontro a gente vai já perfilar alguns tópicos, né? E, de todas as formas, a intenção também é essa de estimular, né, de provocar, para que a gente possa estar se conectando e, ao mesmo tempo, também, vamos usar a palavra enfrentando, para que a gente possa ter um ganho no percurso, como foi bem dito aqui. Não é a chegada que é o mais importante. Às vezes a gente foca muito na chegada, ou então foca muito peso no início, na arrancada, mas é o percurso que nos traz aí as surpresas e o aprendizado, ele ocorre no percurso, não é isso, Mário? Então eu gostaria muito de agradecer por toda essa estímulo, né, que foi dado aí, esse brainstorming, né, dentro desse fomento cultural que foi colocado aí. A gente sabe que é muito, tanto é que o tempo passou, parece que eu estou aqui há 10 minutos, mas, ao mesmo tempo, a quantidade de conhecimento que a gente tem, eu ficaria aqui mais tempo, né? Nós até protelamos um pouco aí a questão do horário combinado, e reforçar, pessoal, para aqueles que estão aí, que não faz parte das disciplinas, todos os participantes, algumas pessoas tiveram que sair porque tinham compromisso também, mas estiveram aqui, haverá um certificado, né, professor? Isso será tratado também na última aula, então, na última palestra, no dia 18, né? Tudo aqui está linkado dentro do CIEX, né, lá, né? Então, haverá o certificado, porque tem pessoas aqui de outras universidades também que está fazendo isso aqui também além do tema que o move, para também justificar dentro da própria universidade também como produção no seu progresso lá da graduação, tá? Então, muito obrigado, eu deixo aberto mesmo para alguém que queira pronunciar, só, né, minimamente também está aberto para todos aqui. Eu queria agradecer, foi ótimo e deu para aprender bastante. Eu acredito que na próxima palestra a gente vai poder adentrar mais um pouco o universo da escrita, né, para a gente entender melhor como que funciona esse processo, e a partir disso, com certeza, vai vir muita coisa boa pela frente. Obrigada, Mayra, foi ótimo. Eu que agradeço, Tainara. E acho ótimo também, viu, se vocês quiserem manifestar mais para os professores
aí o que geraria mais valor, né, como a Thay trouxe aí da questão da escrita. Quanto mais a gente entender o que gera mais valor para vocês, melhor ainda. Estou aberta até dia 18, dá para super adequar a apresentação para o que vocês tiverem mais interesse, tá bom? Eu deixei aí, ó, o Instagram, um blog onde eu estou escrevendo bastante coisa sobre a questão de ecossistema de inovação e também o meu WhatsApp, tá? Se vocês quiserem registrar aí, fica à disposição. Está aberto, pessoal, para mais alguém. Então, professor, decretamos encerrado, então, essa palestra. Muito obrigado a todos. Tenham uma boa semana, né, com esse start maravilhoso que tivemos aqui. E veja bem, né, projetos pode ser uma coisa bem pequena, bem simples, né? Então, a vida da gente é cheia de projetos. Projeto do dia, projeto da semana, projeto do mês, do curso inteiro, depois do curso. Então, são muitas coisas aí que a gente pode tá trazendo todo esse conteúdo aqui para o dia a dia, os pequenos passos, né, do dia a dia. Então, a gente pode tratar tudo como projeto. Obrigado. Professor Alexandre? Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde, tudo de bom, ótima semana para nós.